Boa noite a todos. É bom que a gente não tem resposta, né? Sejam bem-vindos ao curso de Python básico. Este mini curso a gente abre o projeto de extensão WTIC no ano de 2020, certo? Então, o primeiro mini curso será ministrado pelo Arthur com carga horária de 14 horas, certo? O Arthur ele vai passar mais informações no mural do Google Classroom, né, e durante as aulas dele. Então, espero que todos aproveitem bastante, tá? O Arthur, ele é o cara de Python, ele vai tirar as dúvidas, demonstrar e explicar. Então, quem ficar com dúvida pode ir perguntando. O Xavier vai mediar as questões durante a aula, certo? Então, eu desejo a todos um bom curso e muito obrigado pela participação e pela disponibilidade do Arthur de ministrar esse mini curso. Até mais. Certo. Vamos lá. Bora, vamos começar. começar então. Boa noite. Bom? Bom demais. Quem for chegando aí, pessoal, por favor, muta o microfone aí. Aí a gente vai trabalhar da seguinte forma. Eu vou falando um pouco. Aí conforme você for ter dúvida aí, vai colocando no chat, escrevendo aqui do lado. E em alguns momentos eu vou parar, vou pedir para o Xavier ler as dúvidas, se tiver, e vou responder. Fechou? Assim que vai funcionar. Então, pessoal, bem-vindos ao curso, né, de Python básico do WTIC. Eu sou o Arthur. E espero que a gente se divirta, né, com o curso, porque Python é uma linguagem assim, bem interessante e eu acho ótima para o aprendizado, porque ela é bem simples em questão de sintaxe. Então, falando um pouco sobre mim, eu sou aluno de Ciência da Computação da UFJ, estou no 5º período da faculdade, tenho algum conhecimento em C e estudo bastante Python por paixão mesmo. Meus contatos, esse é meu e-mail. Eu vou deixar esses slides lá no Google Classroom depois para vocês, tá? Então, qualquer coisa é só vocês pegarem lá. E a gente também tem um servidor no Discord do WTIC, que lá onde eu coloco novidades tecnológicas, tem um bate-papo lá com os alunos também, com o pessoal. Então, acho bem interessante vocês entrarem lá, porque eu estou criando uma comunidade com todos os alunos do WTIC. Fechou? Então, quem tiver interesse, pega lá os slides depois. Eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer isso. Então, sem drama. Vamos lá. Mais importante de tudo. Não precisa ter medo de falar comigo, tá? Eu sou gente fina. Pode conversar comigo, tirar dúvida, fazer sugestões, críticas, fica à vontade. Beleza? Então, só ter respeito e é isso aí. Vamos ter uma boa convivência aí e ter um bom mini curso. Aula 1. Então vamos começar do zero, né? O que é programação? Então, pessoal, programação nada mais é do que um processo de escritas, onde você passa um conjunto de instruções nessas escritas e essas instruções elas vão se transformar em tarefas que o computador vai realizar. Então, por exemplo, um programa do caixa do supermercado, por exemplo, como é que ele funciona? O operador, quando ele vai fazer a operação de passar o produto, né, no caixa para o sistema saber quais produtos estão sendo passados para armazenar aqueles valores, o operador vai lá, pega o produto, passa, lê o código de barra lá e através desse código de barra o programa vai reconhecer que produto é aquele e no banco de dados dele ele já vai buscar o preço e o nome e algumas outras informações daquele produto. Então isso daí na programação que a gente chama de entrada. Tudo que você insere no programa é a entrada, como o próprio nome diz. Então, depois disso, o sistema ele vai lá e calcula o valor total dos produtos. Ele faz mais coisas, né? Mas para simplificar, vamos deixar assim. O sistema vai lá e calcula o valor dos produtos. E aí, no fim, ele mostra na tela o resultado desse cálculo. Então, um programa, um sistema é basicamente isso aqui. Sempre vai ter uma entrada, um processo e uma saída. A entrada, no caso do supermercado ali, no exemplo, é a moça passando os produtos, o processo seria o sistema estando calculando o valor total desses produtos e a saída é quando o sistema mostra na tela esse valor total.
Aqui, como eu falei, na programação, a programação é isso, é basicamente isso, sem drama. Temos uma entrada, um processo e uma saída. Como eu falei aqui, a entrada, no caso do exemplo do mercado, são os produtos, o processo é o cálculo e a saída é o total exibido na tela. Então, agora que a gente já sabe o que é programar, o que é fazer um programa, né, e assim, olhando bem por cima, o que é uma linguagem de programação? Então, uma linguagem de programação, ela literalmente o que diz, é uma linguagem mesmo, é uma forma de você, pessoa, se comunicar com o computador. Imagina o seguinte, você vai para os Estados Unidos, aí você não sabe falar inglês, e aí seu amigo sabe falar inglês, mas aí você precisa comprar uma rosquinha. Aí o que você faz? Você falou, vamos ali na padaria comprar uma rosquinha. Aí você fala pro seu amigo, fala isso, isso e isso para a pessoa. Aí seu amigo vai lá, recebe a entrada, que é o que você falou em português, processa aquilo, transforma aquilo lá em inglês e dá a saída, que é falar para o padeiro que você quer uma rosquinha em inglês. Então, a linguagem de programação, ela faz isso. A gente escreve os códigos em linguagem próxima da linguagem humana e a linguagem de programação vai lá e traduz isso para que o computador consiga entender o que nós estamos querendo que ele faça. A linguagem de programação é o que vamos usar para informar as instruções que o computador irá executar, o que eu acabei de falar. E em nosso caso, o que nós vamos usar é o Python. Então, um pouquinho da história do Python, né? O que é o Python? Ele é uma linguagem de programação, como eu acabei de falar, que foi criada no final dos anos 80, em 89, por Guido van Rossum, lá no Centro de Matemática e Tecnologia da Informação, na Holanda. O nome, uma curiosidade, o nome da linguagem, o nome Python, vem do gosto do Guido van Rossum pelos humoristas britânicos, Monty Python, que até hoje fazem sucesso. Eu não assisto eles, mas eles são um sucesso até. Muitas pessoas no começo, quando a linguagem começou a ficar popular, associava Python à cobra, que se chama Python também. E por causa disso, o primeiro livro de Python que saiu, a capa dele era a foto da cobra Python escrita embaixo Python. E depois disso acabou, todo mundo associou Python a essa cobra. Então acabou que no final das contas a logo Python são duas cobras entrelaçadas. Então, as vantagens do Python. Python é uma linguagem de programação que enfatiza que o objetivo é ter uma sintaxe limpa, ou seja, uma sintaxe que você bate o olho e fala, caramba, eu consigo entender o que está escrito aqui. Sintaxe nada mais é do que o código. E dessa forma favorecendo um código mais legível e também, além de ser free, né, que é gratuito. Python é gratuito. Então, uma questão um pouco polêmica isso aqui. Mas no curso de Python a gente não vai usar uma IDE. Quem está começando a programação pode não saber o que é isso, mas uma IDE é um ambiente de desenvolvimento integrado. O que é isso? É um lugar onde você faz código, faz programa, faz sistemas. Só que o que acontece? A minha experiência pessoal com IDE, quando eu tive meu primeiro contato com a programação, não foi boa, porque a primeira linguagem que eu aprendi foi a linguagem C. E como a IDE sempre autocompletava as palavras, eu não conseguia memorizar a sintaxe, eu não conseguia memorizar a linguagem C em si. Então eu sempre precisava da IDE para conseguir programar em C. E eu não quero que vocês tenham esse empecilho, essa barreira. Eu quero que vocês abram um bloco de notas e vai lá e programa, faz um código em Python. Eu quero que vocês façam isso, que vocês sejam capazes disso. E para mim, usando o IDE, você retarda esse processo, porque a IDE sempre vai autocompletar as palavras. Então, aqui a gente não vai usar uma IDE, a gente também não vai usar o bloco de notas, tá? Podem ficar tranquilo, a gente vai usar o idle, que ele é quase uma IDE, só que é bem mais simples. Mais tarde eu vou dar mais detalhes para vocês sobre ele. Outra coisa, eu acho que eu esqueci de me falar na turma, mas eu não vou mostrar como ensinar o Python aqui nas aulas. Mas eu fiz um vídeo, tá no nosso site, sites.google.com/ufg, esse aqui, ó. Tem um vídeo ensinando como instalar o Python no Windows, Mac e Linux.
Então é só você entrar no site, eu vou disponibilizar o site aqui no chat para vocês. Só entrar no site, vir em mini cursos, vir aqui em Python, e aqui para baixo tem um videozinho que eu fiz ensinando a instalar o Python passo a passo, bem simples, não tem segredo, é só baixar e clicar em avançar. Mas é sempre bom a gente fazer um vídeo, né? Porque vai que vocês baixam um vírus, nunca se sabe. Então tá aqui, eu não vou ensinar dessa vez. Fechou? Então vamos continuar. Sintaxe versus semântica. Eu acabei de falar sobre sintaxe. A sintaxe, como eu já falei, nada mais é do que o código em si mesmo que você escreve, o programa. Já a semântica é a análise do significado desse código, ou seja, o que esse código está falando, o que ele está dizendo para o computador. Quando você escreveu o código, qual era a sua intenção, o que você queria fazer com ele. Então, essa análise é o que a gente chama de semântica. E é muito importante a gente saber sobre sintaxe e semântica, porque mais na frente isso vai ter muita relevância, principalmente para quem quer continuar nessa vida de programador. Isso é muito importante saber essa diferença, é crucial. Então, basicamente, sintaxe é o código, semântica é o sentido do código. É isso aí. Constantes versus variáveis. Não é diferente da matemática. Uma constante nada mais é do que um valor que não altera. Um exemplo disso é o valor de π, como eu coloquei aqui. Ó. O valor de π é um valor que sempre será ele para sempre. Já uma variável é o oposto das constantes, é um valor que pode alterar durante a execução do programa, quando... Existem várias formas de se alterar uma variável, mas, enfim, é algo que pode mudar. Isso é uma variável. Então, constante, algo estático, algo que não muda. Variável, algo dinâmico, algo que pode mudar. Abra o menu aqui de busca do Windows e digita idle. Isso daqui, ó, IDLE. Clique em abrir. E aqui dentro, nós vamos fazer nosso primeiro comando em Python, que é o print. O que é o print? O print, ele é a nossa saída. Lembra que eu falei que tem 3 etapas básicas da programação? A entrada, o processo e a saída. Então, a entrada será um input, que nós vamos aprender daqui a pouco. O input é o que a gente usa para que o sistema receba valores, que nós possamos informar ao sistema valores que nós queremos. E o print, ele mostra na tela o que você quiser, mostra o resultado de um cálculo, mostra uma frase, mostra o que você quiser que ele mostre. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui agora, abrir o idle e digitar print, abre parênteses, desse jeito aqui, coloca 2 aspas simples, ou duplas, tanto faz, e digita olá mundo. Assim que você der Enter, o idle ele vai retornar com o comando que você inseriu aqui. O idle, nessa parte aqui, ele é uma plataforma interativa. Não são a mesma coisa, aspas simples e duplas, só que no Python, o Python, para o Python é a mesma coisa, né? Mas em outras linguagens de programação não. Em C, por exemplo, em C, para você diferenciar caractere de string, você usa as aspas simples e as aspas duplas. Aspa dupla, tudo que você coloca entre aspas dupla é string. E tudo que está entre aspas simples é caractere. Só que para o Python não existe caractere. Para o Python tudo é string. Toda string é string. Não existe caractere, entendeu? Para o Python toda string é uma lista imutável. Uma lista é um tipo de variável que a gente vai estudar mais para frente. E fica só nisso aí, senão eu vou me aprofundar demais. Mas para o Python é isso. Toda string no Python é uma lista imutável. Pois é, no Python não tem diferença, aspas duplas com aspas simples aqui. Então, voltando a falar do idle, o idle ele é uma plataforma interativa, um ambiente interativo, onde você digita o comando, assim que você der Enter, se não for uma condição ou um laço, alguma coisa que você tem que digitar mais coisas embaixo, ele vai retornar o comando.
Se a gente digitasse, por exemplo, print, eu sou Arthur, é isso que o idle vai retornar. Ele vai retornar o que está dentro do nosso print. Então, o print ele é um comando para colocar na tela o que você quer dizer ao usuário. Isso pode ser um cálculo, pode ser um string, como eu falei, pode ser qualquer coisa, vai depender do seu sistema, do seu programa. E aqui no nosso caso nós estamos printando apenas um string. Um string, falando assim bem portuguesado, é uma frase. Um string é uma frase, um caractere é uma letra. Basicamente isso. Só que para o Python a gente vai tratar tudo como string. Então, isso daqui, por exemplo, para o Python é um string. Se eu armazenar isso daqui no Python, na variável, der um type nela, aqui ó, o que eu fiz aqui? Eu declarei uma variável chamada nome. Variável pode ter qualquer nome, que poderia se chamar, sei lá, roda, navegador, é variável, pode ter qualquer nome. A gente vai aprender sobre isso, vai segurando aí. E eu associei a essa variável um valor. Então eu disse, ó, a variável nome tem o valor, tem a string A. Variável nome tem a string A. Dentro da variável nome eu quero armazenar a string A. Então, eu dei um type aqui nessa variável para saber o tipo dela. Nós temos vários tipos no Python, que tem um tipo inteiro, não só no Python, em qualquer lugar, porque eu li o chat ali de novo, eu buguei. Mas a gente tem o tipo inteiro, que são o tipo dos números, que é o tipo que a gente armazena os números. Temos o tipo string, que é o que a gente armazena qualquer coisa escrita, pode ser um caractere especial, pode ser um número também, só que daí o Python considera aquilo como um string, não como um número. Então, eu basicamente fiz isso aqui para provar para vocês que para o Python não existe esse negócio de caractere e string. Então, é isso aqui. Bom, como eu estava falando do print. O print é responsável para jogar na tela o que você quer que o usuário veja. E agora que a gente sabe que o print é a saída, vamos aprender a entrada, que é o input. O input, o que ele faz? Deixa eu associar uma variável. Eu vou declarar aqui a variável nome e vou dar um input para ela. Vou perguntar, qual é o seu nome? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu declarei uma variável chamada nome. E o input, ele é responsável por armazenar esse nome. Ele vai capturar o que o usuário escrever e vai jogar dentro de nome, da variável nome. Então, assim que eu der o Enter, ele vai perguntar, qual é o seu nome? Aí eu digito, meu nome é Arthur. Ok, armazenou dentro da variável nome. Mas, e se eu quiser saber que nome que está dentro da variável nome? Eu vou lá e printo a variável nome. Eu mostro na tela o que está dentro da variável nome. Então, quando eu quero printar uma variável, quando eu quero ver o conteúdo de uma variável, eu não uso as aspas. Percebem aqui? Aqui, ó, nesse print, por exemplo, eu usei aqui aspas simples. Por quê? Aqui eu estava printando uma string. Eu estava printando uma string estática. Uma string estática. Esse aqui não tem alteração, não tem variável aqui no meio, não tem nada. É só um string dizendo eu sou Arthur. Já aqui, eu quero printar o que está dentro da variável nome. Eu quero saber o que o usuário digitou. E quando eu printar, aqui, ó, é o que eu digitei aqui, ó, Arthur. Tá vendo? Então, aqui nós tivemos a nossa entrada. Nós não tivemos um processo, né, porque a gente não fez nada com esse nome, a gente poderia fazer qualquer coisa com ele, mas a gente não fez nada. Então, não tivemos o processo. No caso aqui, nós tivemos só a entrada e a saída. Mas, e se a gente quisesse capturar duas idades? Por exemplo, vamos fazer aqui um programinha melhor. A gente captura duas idades e soma as duas. E depois mostra na tela o resultado da soma. Então, a gente pode criar duas variáveis. Idade 1, input, qual é a sua idade? Qual é a sua idade? 20.
idade 2. Input, qual é a sua idade também? Vamos colocar aqui 30. Beleza, tivemos a entrada, que são as duas idades. Agora nós vamos ter o processo, que vai ser a soma dessas duas idades. Eu vou criar uma variável aqui chamada total idade. Essas duas variáveis, elas vão... aliás, essa variável total idade, ela vai guardar a soma de idade 1 com idade 2. Idade 1 mais idade 2. Tivemos o processo, que foi aqui, ó. A soma de idade 1 mais idade 2. Nós não vimos nada ainda, mas agora nós vamos mostrar na tela. E a saída, total idade. Deu ruim. Concatenamos os resultados aqui. Eu esqueci de uma coisa muito importante. Em Python, tudo que ele captura, ele considera como string. Então, para a gente capturar um valor numérico, a gente tem que transformar esse valor antes em número. Eu tinha esquecido disso. Então, o que nós fizemos aqui? Nós juntamos o 20 com 30. Aí ficou uma string chamada 2030. Se a gente der um type aqui, ó, no totalidade, aí, ó, uma string. Mas vamos resolver esse problema aqui agora. Idade 1. Vamos transformar isso aqui em número. Agora vai dar certo. Mais pra frente eu explico isso aqui pra vocês, tá? Não se prendam aos detalhes. Só pega o exemplo. Idade 2. Input. 30. Ih, escrevi 3. Vai dar 23. Total idade é igual a idade 1 mais idade 2. Print total idade. 23. Tá certo, porque eu escrevi aqui 03, né? Era para ser 30, só que saiu errado aqui. Então o que nós fizemos? Tivemos a entrada, que foi o nosso input. Perguntou, qual é a sua idade? E eu respondi, minha idade é 20. E aí o que eu fiz com esse 20? Transformei ele num valor inteiro. Ele era um string, agora é um valor inteiro. E o 20 numérico eu armazenei dentro de idade 1. O mesmo processo com idade 2. Perguntei qual é a sua idade também e armazenei o 3, que era um string, transformei ele em um valor numérico e guardei dentro de idade 2. Essa daqui foi nossa entrada. Tivemos a entrada. O processo foi aqui. Somei idade 1 com idade 2, armazenei essa soma dentro de total idade e depois mostrei na tela o total dessa idade, que no caso é a nossa saída. E nossa saída, 23. Basicamente isso aqui, sem segredo. Essa parte aqui de como transformar valores e tal, a gente vai ver tudo isso, tá bom? Só que acaba que uma coisa fica puxando a outra, então é meio difícil falar sobre um assunto e não tocar em outro. Então, Xavier, quais são as dúvidas aí? Não precisa declarar variável, é só colocar por aqui, é só colocar qualquer coisa que não seja comando, que ele vira variável automaticamente? Deixa eu ver, não precisa declarar variável. Nesse caso aqui do idle, sim, porque aqui, como eu falei, é um ambiente interativo. Mas se a gente fosse fazer um script de Python mesmo, aqui a gente faria um código simples de Python. Por exemplo, se a gente fosse fazer isso aqui, ó. Deixa eu copiar aqui. E aqui. Aqui nós fizemos um código que faz a mesma coisa que eu fiz antes, só que agora ele não sai printando as coisas, né, como estava fazendo. Agora vai ter uma ordem, uma sequência. Opa, fiz errado. Deixa eu dar um run aqui. Ok, tem que salvar o arquivo. Código. Ok.
Se eu executar o código, deixa eu executar aqui de novo. Run, aqui. Aqui, percebe? Ó, ele executou. Qual é a sua idade? 20. Qual é a sua idade também? 30. E retornou 50. Viu? Aqui nós temos uma entrada. Aqui também outra entrada. Aqui nós temos um processo. E aqui a saída. Então, o idle, ele é bom para fins de aprendizado. Eu vou usar ele aqui para a gente ver de uma forma mais prática, mais rápida, como é que funcionam os comandos. Mas, a partir da segunda aula, a gente já vai usar mais a parte de script aqui. E se eu quiser mostrar um comando novo, eu também vou usar o idle, que é bem mais simples, né? É bem mais prático. Mas, eu acho que era isso que você queria saber, né? Era essa a sua dúvida, eu acho. A tipagem do Python é dinâmica? Sim, é dinâmica. Próximo. Esse slide ficará disponibilizado depois? Vai sim. Vai ficar na turma do Google Classroom. Essa aqui, ó. WTIC Python. E eu não sei se todo mundo tá nela. Eu acho que tá, né? Porque eu soltei o link dentro dela. Então, deve estar nela. Mas quem não tiver nela, confere aí sua caixa de e-mail. Porque o Daniel, ele mandou o link dessa turma aqui para todo mundo que se inscreveu no curso de Python. Então, se você está aqui, provavelmente você se inscreveu. Mais alguma coisa, Xavier? Aqui, ó. Toda variável inicialmente é uma string? Tem essa última aqui também. Toda variável inicialmente é um string? Sim. Sim. O Python, ele automaticamente ele associa... Não, pera. Não, calma. Eu quase falei besteira. Não toda variável é um string, não é isso. Por exemplo, se eu digitar aqui idade igual a 20 e der um type na idade, tá vendo aqui, ó? Inteiro. Então, não é que a variável, você declara, ela começa com string. Não. Se você usar um input e não transformar o que você capturou em outro valor, em outro tipo, vai ser um string. Então, se eu fizesse aqui idade, input, qual é a sua idade? Responde aqui 20. Aí dá um type na idade. Idade. É um string, tá vendo? Porque aqui, ó, eu capturei a informação com input, estou usando o input aqui para capturar a informação, que essa informação é a idade. Estou armazenando essa informação numa variável e depois eu dei um type nessa variável, que é a string. Então, o que acontece? Toda vez que você usa o input e não transforma o conteúdo que o input capturou em algum outro tipo, como inteiro, real, booleano, lista, se você não transforma, automaticamente o Python vai... Esse é padronizado. O Python vai pegar esse valor que você capturou com o input e vai guardar na variável que você quer como uma string. Então, se for relacionado ao input, sim, sempre que você capturar alguma informação e não transformar essa informação, ela será uma string. Arthur, tem mais uma dúvida aqui pro Neto. Tinha passado batido. Não é necessário usar input para guardar os valores? Quer dizer, Depende do que você quer. Por exemplo, se eu digitasse aqui, ó, outra idade. O que eu estou fazendo aqui? Deixa eu digitar outro valor aqui. Sei lá, 30, 27, 17, tá bom. Essa outra idade aqui, ela vai ser um valor estático. Então, o que eu fiz? Eu declarei uma variável chamada outra idade. Certo? Ela tem o valor 17, o valor numérico 17. Só que a outra idade, ela não vai mudar. Ela vai ficar nisso. Ela será o valor 17 para sempre, até mudar o código. Já se eu fizesse aqui, por exemplo, idade 1 igual a 10, o que acontece? Eu vou dar um print aqui na outra idade e na idade 1. E aqui no final, e depois eu vou printar aqui a idade 1. Deixa eu só printar a idade 1 mesmo.
Ó, tira essa outra idade aqui. A idade 1, eu declarei ela inicialmente com o valor 10, o valor numérico 10. Então, o 10 está guardado dentro de idade 1. Quando eu printar a idade 1, vai printar o 10. Só que aí, vamos supor que você quer mudar essa idade. A idade não é mais 10. A idade agora é 11. Passou um ano e agora a pessoa envelheceu. Agora ela tem 11 anos. Aí você não pode parar, você não pode ir lá diretamente no seu script e digitar aqui 11. Se, por exemplo, for um programa que está rodando sei lá, tá rodando na internet, você não pode parar ele. Você não pode simplesmente entrar no script e digitar 11 aqui. Não pode. Você tem que capturar um novo valor. E para fazer essa captura do novo valor, você usa o input. Isso daqui é uma declaração direta de variável. Já isso daqui é uma... Eu esqueci o nome. Mas é uma declaração dinâmica, digamos assim. Porque você... Aliás, não é uma declaração, né? Você captura a informação de forma dinâmica. Porque aqui você está alterando a informação. Vou mostrar rodando para você ver. Vai ficar mais claro. Ó, idade. Declarei a idade 1 como 10. Printei a idade 1. 10. Quando eu digitar aqui 11, eu printei a idade 1 aqui embaixo de novo. Percebe? Aqui, ó. Eu printei de novo. E agora é 11. Porque a informação mudou. Então, se você quiser mudar a informação durante a execução do seu código, você tem que usar um input. Toda vez que você estiver capturando informações durante a execução, você usa o input. Então, tem essas duas formas. Você pode declarar uma variável assim de forma estática, ou você pode declarar uma variável de forma dinâmica, que ela vai capturar informações durante a execução do programa. Então, agora, juntando todos os conhecimentos, o que a gente pegou de entrada, saída... só de entrada e saída por enquanto, né? O processo foi só um exemplo que eu dei. Quem tiver o Python instalado aí, abre ele aí e vocês vão fazer o seguinte. Declarar uma constante que se chama pi. Aí vocês dão o valor que quiser para ela. Se quiser dar pi também, o valor. Capturar o valor de uma idade. Depois de tudo, printar ambos. Tentem fazer isso aqui, de começo. Tenta declarar uma constante, aqui mesmo, viu? Aqui no ainda mesmo. Por exemplo, eu vou declarar constante. Declarei. Aí vamos supor que essa constante tem um valor 25. Pronto, declarei minha constante. Aí o que eu falei aqui? Capturar o valor de uma idade. Quando eu digo capturar, então eu tenho que usar um input. Então, sei lá, declaro uma variável chamada idade, por exemplo, uso o input, tal. Tentem fazer aí. Beleza, pessoal. Aqui, ó, basicamente, era isso que vocês deviam fazer. Declarar uma constante, que eu declarei aqui, o pi, o 3.14. Armazenei um valor para a idade, digitei um input aqui, digite sua idade. E o valor dessa idade, armazenei, o valor do input, armazenei na variável idade. Que está aqui, né? Depois eu printei os dois. Isso aí, ó, sem drama, sem desespero, facinho, só isso. Tu, Oi. eu encontrei uma online aqui, bem simplesinha, uma ideia. Eu posso mostrar aqui? Manda aí no chat, por favor, que eu mostro aqui na tela. Tá ok. Já estou mandando. Beleza. Opa, computador errado. Aí. Esse aqui, vamos ver. Oi. Basta inserir o código aí no meio aí. Aí, ó, essa aqui é sucesso, ó. Essa aqui é só alegria. Ó, Python não, é print. Olá, mundo. Digita aqui o código, ó. Clique em Run. Olá, mundo. Aí, ó. Só alegria, pessoal. Esse aqui é facinho. Esse aqui é bom, ó. Para quem está começando, conhecendo a linguagem, a sintaxe da linguagem. Esse aqui é excelente, perfeito. Perfeito isso aqui. Quem quiser acessar esse sitezinho aqui para
programar em Python, né, porque eu falei, para conhecer a linguagem e tal, fazer coisas simples, tá aí no chat do Google Meet, é só acessar pelo chat aí. Sair. Beleza. Comentários. Muita gente, inclusive eu tenho amigos que fazem isso, não dão muita relevância para comentários. Mas comentários são extremamente importantes para você dar clareza ao seu código, para você entender o que você está fazendo ali. Então, o que é um comentário, dizendo assim em linguagem de máquina? Um comentário é uma linha de código ou várias linhas de código que serão ignoradas pelo compilador. Ou seja, você vai lá e vamos abrir aqui um arquivo. Não, peraí, vamos editar isso daqui, ó. Vamos editar esse arquivo aqui. Então, nós temos aqui o nosso código. Comentário serve, como eu falei antes, para você dar clareza ao seu código, para você saber o que você fez. Esse código aqui está pequeno, a gente entende o que está acontecendo aqui. Mas e se fosse um código de umas 1000 linhas, por exemplo? Você não ia saber o que ia estar acontecendo ali exatamente, você ia ter que ler linha por linha e reentender o que você fez. E eu falo isso por sofrimento próprio mesmo, porque eu já fiz muito isso, de não comentar os meus códigos e depois não saber o que eu fiz. Então, um comentário, ele vai ser ignorado pelo compilador. Então, quando eu escrevo um comentário aqui, ó, esse código, esse é o primeiro código do curso de Python básico do WTIC. Beleza, quando eu clicar aqui em Run e Run Módulo, ele vai rodar e vai acontecer exatamente o que estava. Quer dizer, não vai acontecer exatamente o que aconteceu antes, porque eu tirei os prints, né? Mas ele ignorou essa linha, tá vendo? E se fosse um print, ó, vou botar um print aqui em cima. Vou botar outra coisa escrita aqui. Outra coisa. Ele rodou o código, ele printou o outra coisa e ignorou essa linha de código aqui. Então, o Python, não só o Python, o compilador, que é quem produz o código, sabe? Você escreve, o compilador vai lá, o compilador é quem traduz. O compilador é o tradutor, é quem pega isso daqui e transforma nisso daqui, ó. 10, 10, 10, 10, 10, 0, 0, 1, 1, 0, 0. É isso que o compilador faz. E aí o que acontece? O compilador, ele vai lá e ele ignora tudo que em Python, para você fazer um comentário, você usa essa hashtag, o cerquilha, jogo da velha, tudo que está escrito na linha que tem essa hashtag aqui, o compilador vai ignorar. Então, o comentário serve para você dar sentido ao seu código, para você dar uma descrição para ele, para dizer o que ele faz, por que ele faz, entendeu? Então, aqui nós poderíamos falar, por exemplo, aqui eu declarei a variável idade 1. Então, eu estou dizendo o que o código está fazendo. Nessa parte, eu declarei a variável idade 1. Aí eu poderia fazer outro comentário. Aqui eu declarei... eu capturei outra informação para a variável idade 1. Porque é o que acontece. Primeiro nós declaramos aqui a variável idade 1 do valor 10 e depois nós capturamos aqui outra informação com input. Poderia ser o mesmo valor, o valor 10, mas não deixa de ser outra coisa, né? E a gente captura essa outra coisa e armazena aqui dentro da variável. Então, o comentário serve para isso. Você dá sentido ao seu código, você faz, você diz. Através dos comentários é que você diz para as outras pessoas o que seu código faz. Então, é muito importante você usar comentários no seu código. Principalmente porque eu provavelmente vou corrigir o código de vocês, vocês vão me mandar, eu vou avaliar. E se tiver um código muito bagunçado, eu posso entender e interpretar de outra forma. E aí quem vai perder nota vai ser você. Então, use comentários. Sempre use comentários.
No Python, nós temos dois tipos de comentários, que é o comentário unilinha, né, que é só uma linha de comentário, e o multilinhas. O multilinhas, o que ele faz? Ele comenta várias linhas de código. Então, se você não quiser escrever tudo numa linha só, você vai lá e faz um comentário multilinha. Aí você escreve aqui, escreve aqui, escreve aqui, comentou. Tudo que está aqui dentro, ó, o compilador vai ignorar. Vai rodar do mesmo jeito. Aqui, ó. Printou outra coisa, ignorou isso aqui tudo, ó, e já veio aqui para a idade. Qual é a sua idade? Percebem? Então é muito importante o uso de comentário. Muito importante mesmo, por isso usem comentários. Aqui tem mais uma descriçãozinha sobre comentários e sugiro vocês lerem esses slides com mais calma depois da aula, porque não tem como eu ficar lendo tudo que eu escrevi aqui. Aqui eu detalho bem o que eu estou querendo dizer a vocês. Então, criando o nosso primeiro projeto. O que é isso? Aqui a gente vai criar um arquivo, onde nesse arquivo vai ficar guardado o código que você fez. Eu já fiz isso, né? Eu fiz aqui ó, o nosso arquivinho código, mas eu vou mostrar de novo como que se faz isso. Então vamos partir do zero. Isso no idle, né? Em outros lugares não dá para dizer. Você abre a barra de busca do Windows e digita idle. Vem abrir. E aqui no idle, você vem File, New File, isso para criar um novo arquivo, né? Se você quisesse abrir um arquivo, você viria em Open. Aí você ia lá, selecionava o arquivo, por exemplo, o nosso arquivo aqui, código. Aí, ó, abriu o nosso arquivo, nosso script. Mas vamos supor que você quer criar um novo. Você vai em File, New File, pronto. Criou seu novo script do zero. Aí você vai lá e escreve um código. Print, novo código. Escreveu aqui o novo código. Aí, para você rodar o código pela primeira vez, não só pela primeira vez, mas toda vez que você for rodar um código, você vai ter que salvar ele. Só que a primeira vez que você roda ele, ele vai pedir para você salvar em algum lugar. Então, para rodar o código, você vem em Run e Run Módulo. Ou aperta F5, dá no mesmo. Você dá um OK e escolhe um lugar para salvar seu código. Vou salvar aqui na área de trabalho também, ó. Outro código, .py. E é assim que você aqui executou, né? Novo código, print que eu pedi. E tá aqui, ó, outro código. E assim você vai fazendo seus scripts e vai guardando o que você for fazendo em Python. Então, a nossa aula teórica acabou.